A sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Está escrito assim: dali a 2 dias, era a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes poder fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? Meus amados, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de motins e rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador romano Pôncio Pilatos, que ficava em Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém. Todo o aparato militar de Roma em Israel se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, transferiu o seu gabinete na Páscoa para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes e escribas conspiraram contra Jesus para prendê-lo à traição e para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Mas Mateus 26, texto paralelo deste, diz que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os ímpios e maus, perversos, maquinam, urdem, tramam, para impedir o avanço da obra de Deus, eles só podem, na verdade, cumprir uma agenda que já está estabelecida por Deus. Quem está no trono e quem tem as rédeas da história nas mãos não são os poderosos deste século, mas o Senhor Jesus Cristo. Mas é curioso que enquanto aqui em Jerusalém se trama a prisão e a morte de Jesus, ali bem perto de Jerusalém, na aldeia de Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, tem uma família preparando uma festa para Jesus. E Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos, tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é recebido por uns e rechaçado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros.
Ainda hoje é assim. Eu não sei se vocês já assistiram um programinha de internet, que alguém sai com um microfone pela rua e perguntando assim: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? E as respostas são as mais estranhas. Eu não creio em Jesus. Outros chegam a dizer: eu odeio Jesus. Eu estava viajando na Jordânia e fomos visitar Petra, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando chegamos lá, tinham 3 adolescentes, pré-adolescentes na verdade, e eu comecei a conversar com eles, meninos poliglotas lá no meio daquelas pedras. E lá pelas tantas da conversa, eu comecei a falar de Jesus, e eles hostilmente disseram: nós odiamos Jesus. E eu fiquei pensando: mas quem ensinou isso para eles? Onde eles ouviram isso? Para odiarem Jesus. Ainda hoje Jesus é odiado. Há países hoje que o simples fato de você ter uma Bíblia é motivo de você ser preso, torturado e morto. Agora, sabem por que até hoje as pessoas odeiam a Jesus? Porque ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito. Ninguém odeia hoje Senaqueribe. Ninguém odeia hoje Nabucodonosor. Ninguém odeia hoje Ciro Grande. Ninguém odeia hoje Alexandre o Magno. Ninguém odeia hoje os Césares de Roma. Sabe por quê? Porque estão mortos. Mas Jesus está vivo. Nós o amamos e por isso viemos aqui nesta noite. É curioso que esse jantar lá em Betânia ocorre na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não dá o sobrenome dele, mas dá um adjetivo, um epíteto: Simão o leproso. Isso é intrigante porque eu pergunto a vocês: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, ele não podia nem sequer ficar em casa, jamais receber alguém na sua casa, ou oferecer um banquete para alguém. Mas se esse homem não era mais leproso, e certamente não era mesmo, por que que Marcos, o evangelista, ao relatar o fato, diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para ensinar-nos uma grande lição: o perigo de rotular gente. Rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o bêbado agora é sóbrio, o ladrão agora é honesto, o corrupto agora é íntegro, aquele que estava arruinado no pecado agora é santo. Não carimbe gente, porque Deus pode mudar a história delas. Não marque gente, não tatue gente, porque Deus pode mudar o cenário desta vida. É curioso também que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Em Mateus, em Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, porque esse episódio está relatado nos 4 evangelhos. Essa mulher é anônima, mas o nome dessa mulher aparece em João capítulo 12. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O que é maravilhoso entender em Maria é que ela só aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus, o lugar mais alto do mundo, o topo do mundo. A primeira vez que ela aparece, ela é em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Posso lhes garantir que a melhor e maior academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, o mestre dos mestres. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno.
assente-se aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia, ela é em João 11. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar a dor do luto da morte de seu irmão Lázaro. E eu posso lhes garantir que a maior fonte de consolo que você pode encontrar na vida é assentar-se aos pés de Jesus, o grande Consolador. Mas a terceira e última vez que Maria aparece na Bíblia é nesse texto e nos seus correlatos. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. Então está na hora de você e eu também nos assentarmos aos pés de Jesus para agradecer tudo quanto Ele fez por nós. Então diz a Bíblia que Jesus está à mesa com seus discípulos. Simão o leproso está presente. Lázaro recém-suscitado está presente à mesa. Marta, como de costume, está servindo. E diz a Bíblia que Maria vem com um vaso de alabastro, uma pedra ornamental de cor rosa. E esse vaso está cheio de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência rara e cara, nardo. E ela chega por trás de Jesus. E ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E todo o perfume é derramado sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que a casa ficou impregnada desse perfume. E esse perfume escorre da cabeça de Jesus, passa pelo corpo de Jesus e chega aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela se queda, se prostra e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E então alguns ali presentes, na verdade os discípulos de Jesus, capitaneados por Judas Iscariotes, ficam indignados contra ela e declaram: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus sai em defesa dela e disse: por que a molestais? Deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre estende convosco, que quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, então o texto sugere-nos, oportuniza-nos algumas lições que passo a descrever. Primeira lição que eu aprendo com Maria, confira comigo aí no versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Que frase poderosa. E toda vez que eu leio isso, eu pergunto a mim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Você tem feito tudo o que você pode para Jesus? No dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, começa na Alemanha um grande movimento com Ludwig van Zinzendorf, o movimento moraviano. E eles começam uma reunião de oração que durou 100 anos ininterruptamente, desencadeando talvez o maior movimento de avivamento e missões em toda a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, e eles eram pobres. Alguns deles tão pobres eram que não tinham dinheiro para ofertar para a obra missionária. Então, naquele tempo podia isso, se vendiam como escravos, para comprar uma passagem apenas de ida
para os povos mais longínquos da terra, para dedicar o resto dos seus dias entre aqueles povos, pregando para eles o Evangelho de Cristo. Quando eu escuto um exemplo desse, eu pergunto para mim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria: ela fez o seu melhor. Confira comigo os versos 3 e 4. Vamos entender isso aqui. Esse perfume nardo, esse perfume preciosíssimo, notem o grau superlativo, era feito de uma essência chamada nardo. E Marcos, mesmo não sendo um perfumista, tem o cuidado de dizer que era nardo puro, ou seja, não era híbrido, misturado. Só que essa essência não tinha Israel. Pesquise para você perceber isso. Essa essência só era encontrada na época, na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Portanto, essa essência era raríssima e caríssima. Esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ml a ml, ia sendo acondicionado num vaso de pedra de alabastro. A Bíblia diz, em João, que esse frasco de pedra tinha 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, se o vaso estava cheio, eu estou afirmando que dentro desse vaso tem em torno de 300 a 400 ml de perfume. O perfume foi avaliado por Judas Iscariotes, acompanhado pelos seus pares, e ele entendia de dinheiro, ele era tesoureiro, em mais de 300 denários. 1 denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Eu estou então afirmando a vocês que cada ml do perfume custa um dia de serviço. 1 denário. Era a mesma coisa de um trabalhador, depois de longas horas do dia, receber o seu salário e ir e comprar 1 gota do perfume. Em outras palavras, aquele frasco continha o resultado de 1 ano de trabalho. Agora notem, nós gostamos de bons perfumes, não gostamos? Compramos bons perfumes. Agora, quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É só um pouquinho na orelha, um pouquinho aqui no pulso, em dias especiais. E você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora vejam vocês, Maria não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. E por que ela quebrou o vaso? Para dizer o seguinte: tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Eu não quero que sobre nem 1 gota. Ela fez o seu melhor. A pergunta que eu faço para vocês nesta noite é esta: você tem feito o seu melhor para Jesus? Às vezes, irmãos, aquelas pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosas em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao nosso Deus. Eu estava viajando, pregando em Porto, lá em Portugal, e fui visitar Coimbra, uma cidade importante na área do direito, conhecido no mundo todo. Enquanto viajávamos, eu vi caravanas andando pelo asfalto, a pé. E eu fiquei intrigado com aquilo e perguntei: mas onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando assim, a pé?
Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na nossa realidade. Tem crente, irmão, que tem ônibus, tem táxi, tem Uber, mora às vezes até perto da igreja. Se tiver calor demais, não vai. Se tiver chovendo, também não vai. Qualquer motivo, não vai. Se for decisão de campeonato, então é que não vai mesmo. Aí eu fico olhando que as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, às vezes são mais zelosas em servir aos seus deuses que nós o somos em servir ao Senhor da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, terceira lição, Maria fez de forma sacrificial. Irmãos, esse texto não pode ser entendido na cultura ocidental. Não cabe na nossa cabeça, aqui no Brasil, que uma pessoa invista 1 ano de trabalho para comprar um frasco de perfume. Ninguém faz isso aqui. Ninguém. Esse texto só pode ser entendido dentro da cultura judaica, porque, na verdade, quando uma menina fazia a transição de menina para moça, e essa transição é tão rápida, ela começava a comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, ml a ml, ia acondicionando esse perfume desse frasco de pedra, de alabastro, para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida, o dia do seu casamento. Maria não entrega aquilo que sobra, Maria não entrega aquilo que não faz falta, Maria não entrega aquilo que não tem valor para ela, ela entrega sacrificialmente aquilo que era mais importante para ela, reservado para o dia mais desejado da sua história, o dia do seu casamento. Então eu pergunto para vocês agora, o que é que você tem feito para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Às vezes a gente dá a sobra, dá o que não faz falta. Sabe o que esse texto está tratando? De generosidade. E eu li, pastor Wilson, um livro magnífico sobre generosidade, e para mim o livro valeu pela introdução, porque na introdução tinha uma simples ilustração, e ele diz assim, o autor: você quer ser uma pessoa generosa? Então faça o seguinte, passe numa loja, compre um jarro de vidro transparente e bote na sua sala. Só um detalhe, não ponha flor, ponha terra, só terra no vaso, para que toda hora que você passar por esse vaso e olhar para ele, você se lembre de 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Primeiro, do pó que você veio, quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Tudo é dele. Agora, o dono é generoso, e o que ele requer do mordomo é que o mordomo seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel ao dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade em sermos generosos? Porque nós temos síndrome de dono. Se é meu, é para mim. No dia que você entende que o que está nas suas mãos para ser administrado, que tudo que está nas suas mãos pertence ao dono, você não vai ter mais dificuldade de ser generoso. Permita-me ilustrar. A Igreja Batista Missionária de Itaporanga, no interior da Paraíba, tinha um programa de rádio que era transmitido na pequena cidade e alcançava 40 mil pessoas no sertão. Aí chegou a seca, tão comum no sertão. A colheita falhou, o gado começou a passar fome, os dízimos diminuíram, as ofertas encolheram, e o pastor não conseguiu pagar o programa de rádio durante 3 meses, inadimplente. O pastor da Igreja Batista Missionária de Itaporanga recebe um ultimato da emissora: ou paga o programa até na próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar.
Então o pastor chegou domingo à noite na igreja e fez um apelo: meus irmãos, o programa não pode sair do ar. Eu conclamo vocês a fazerem uma oferta sacrificial, porque o programa é o único programa evangélico da região. Estava no culto o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meeiros. Meeiro, eu sei que é uma palavra que não é muito comum para quem vive na região urbana. Meeiro é o cidadão que trabalha na terra de uma pessoa, colhe os frutos da terra, e 50% desse produto vai para o dono do terreno, ele fica só com 50%. O senhor Tota e a dona Lourdes moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé, voltavam a pé de noite, depois do culto, conversando pela estrada. E a Lourdes dizendo: Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial, o programa não pode sair do ar. E o Tota respondeu para a Lourdes: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa, não tem dinheiro, vão dar oferta como, Lourdes? Tem nada. E foram conversando, e a Lourdes falou: não, mas tem que fazer alguma coisa, nós temos que fazer a nossa oferta sacrificial. Quando estavam chegando em casa, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que é maior, que pesa mais, que vale mais, vão dar o galo. Uai, Lourdes, se você quer, vamos, uai, vamos dar o galo, como oferta sacrificial. Segunda-feira de manhã, a Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bateu na casa do pastor, o pastor atendeu, falou: pastor, eu escutei o apelo do senhor ontem, eu vim trazer a nossa oferta sacrificial. A nossa oferta sacrificial é esse galo, é o melhor que nós temos. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo é tão velho que não dá nenhuma sopa. Aí ele pensou, vou fazer uma rifa desse galo. Não, rifa não combina com crente. Pensou, falou: vou botar na internet. Botou na internet a oferta sacrificial da mulher do galo. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª IPB de Belo Horizonte, abre a sua caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. Aqui mexeu com ele. Ele chegou na igreja de manhã e disse: meus irmãos, nós vamos agora parar um pouco, nós vamos fazer uma oferta especial para a Igreja Batista Missionária de Itaporanga, porque o programa não pode sair do ar. Levantou a oferta. A oferta representou 2 anos de programa. Aí ligou para o pastor: fique tranquilo que durante 2 anos o programa está garantido. Aí o próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, na igreja do pastor Ceni Tavares, conta a história da mulher do galo. Levanta um irmão da igreja: eu quero saber se a dona Lourdes precisa de alguma coisa. Ela precisa, tem energia, mas não tem uma geladeira. Calor escaldante do sertão, ela precisa de uma geladeira, precisa de um fogão profissional, para ganhar um troco, fazer algumas coisas. Falei: então, nós estamos mandando para ela hoje ainda o dinheiro para comprar geladeira, fogão que ela precisar. E mandaram. Aí o pastor Jeremias está pregando lá em Nova York, contou a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse o seguinte: eu quero saber como é que é essa terra. Não vai ser meira mais não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, vai ser a proprietária da terra. Mandaram o dinheiro, compraram o terreno, passaram a escritura em nome da dona Lourdes. Aí está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro agrônomo e diz: eu quero saber como é que é essa terra. Não, nós vamos mandar um engenheiro agrônomo para lá, para trabalhar a terra, para cultivar a terra, para adubar a terra, e se precisar cavar poços artesianos para essa terra produzir mais e melhor. E mandaram o engenheiro para lá para resolver essa problemática toda. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e pergunta se eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, a casa é muito simples, agora tem luz, tem geladeira, tem tudo, mas a casa é muito simples. Não, então derruba a casa, faz uma casa grande, bonita, de alvenaria, mobilia a casa com tudo de bom e de melhor. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today, lá em Nova York, escuta a história da mulher do galo, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai em Itaporanga, escuta o testemunho da mulher do galo e escreve esse testemunho na revista Christian Today, e essa história percorreu o mundo inteiro, porque uma pessoa fez uma oferta sacrificial, sem esperar nada em troca.
Eu quero desafiar você, meu irmão, a ter essa experiência com Deus. Deus tem me dado tantas experiências nesta área. E eu vou lhe garantir uma coisa: a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda. Quem sabe nesta noite você faça um propósito diante de Deus, de nessa semana você fazer uma oferta especial, generosa, sacrificial na vida de alguém. E prepare-se para ser surpreendido por Deus, porque a Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus, que nada fica devendo a ninguém. Maria fez uma oferta sacrificial. Quarta lição que eu aprendo com Maria: ela fez apesar das críticas. Note comigo nos versos 4, 5 e 6 que ela enfrenta 3 críticas. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Quem são esses que estão indignados contra ela aqui? Os discípulos, que deveriam estar felizes com ela. Mas eles estão indignados não pelo que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Para Jesus? Ah, não, aí é exagero, Para Jesus não. Se fosse para os pobres, até que tudo bem, para Jesus é um exagero, é um desperdício. E diz a Bíblia que eles não murmuraram, não, eles murmuraram contra ela. Eu sei, meus irmãos, eu sei que desde há muito esse negócio de murmuração já acabou nas igrejas, não tem mais. Mas no caso dela, murmuraram. Mas não só murmuraram, não, eles molestaram Maria. Ô gente, molestação é crime. Foi Jesus que saiu em defesa de Maria: deixai-a, porque a molestais, ela fez para excomungação para comigo. Então me permita dizer uma coisa: você conhece crente hipersensível? Conhece gente porcelana? Conhece crente cristal? Você conhece gente que qualquer coisinha trinca? Qualquer coisa, diz: eu nunca faço mais nada na igreja, porque eu fui fazer, me criticaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no seu nome do que na glória de Deus. As pessoas estão murmurando contra você, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão irritadas, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não faz para receber aplausos de homens, você faz para a glória de Deus. Então continue fazendo a obra de Deus. Maria fez, apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria: Maria fez só para agradar a Jesus. Chama a sua atenção para o texto de João 12, porque só João informa isso, que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, absolutamente nada, apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, uma mulher não soltava os cabelos em público. Isso era um escândalo. Isso era dar motivo para alguém suspeitar da sua reputação. Ué, mas se isso era um escândalo, por que Maria fez isso? E a resposta é: quem tem um amor tão profundo, quem tem uma gratidão tão eloquente, não consegue ficar contido em regras, em balizas rígidas. Essa pessoa acaba extravasando, essa pessoa acaba extrapolando, porque ela não está preocupada em demonstrar o seu amor tão generoso, tão profuso, tão caudaloso para Jesus. Ela não está preocupada do que ia dizer Mateus, ela não está preocupada do que ia dizer Filipe, ela não está preocupada do que ia pensar Judas Iscariotes, ela não estava pensando do que ia pensar Mateus, ela só quer agradar a Jesus. Irmãos, na igreja às vezes a gente fica muito cheio de dedos, sabia?
preocupado com tanta coisa. Se eu levanto a mão, vão me censurar. Se eu não levanto a mão, me censura também. Se eu não choro, vão dizer que eu sou durão demais. Se eu choro, vão dizer que eu sou piegas. Qualquer coisa que você fizer, alguém vai censurar você. E aí você fica preocupado, o que eu faço? O que eu não faço? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Meu irmão, faça para agradar a Jesus. É isso que Maria fez. Sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Versículos 6 e 7, Jesus diz o seguinte: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus está querendo dizer? Os pobres podem ser deixados para depois? Não, não. Jesus deu muita prioridade aos pobres na sua agenda. Mas entenda uma coisa: ajudar os pobres não pode salvar você. Você não ajuda os pobres para ser salvo. Você ajuda os pobres porque foi salvo. Você não ajuda os pobres para ir para o céu. Você ajuda os pobres porque você já é cidadão dos céus. Se não for Jesus que nos motive a socorrer o próximo, o pobre, nós vamos fazer para a nossa própria glória, para o nosso próprio mérito. Quem nos move a ser generosos é o próprio Senhor Jesus. Então vamos à penúltima lição do texto. Maria fez no tempo certo. Versículo 8, parte B, diz o seguinte: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu vou pedir a vocês a atenção para fazer uma breve digressão para entender melhor. Vocês se lembram de Lucas 8, a partir do verso 3? Quando diz que o ministério itinerante de Jesus pelas aldeias e cidades da Galileia, eram 204, foi bancado financeiramente pelas mulheres. A Bíblia cita 3 delas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Então preste atenção nisso aqui. Vou falar baixo porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Quem bancou o ministério itinerante de Jesus não foram os homens, foram as mulheres. Agora, entenda comigo a logística. Jesus, 12 discípulos, 13 pessoas. 3 mulheres citadas pelo nome: Maria, Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Mas muitas outras mulheres, eu não sei quantas são, vamos imaginar aqui 40 pessoas. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não tem restaurante self-service, não tem hotel, não tem pensão. E essas mulheres trabalhando a logística, bancando a conta, passando Pix, fazendo transferência bancária, bancando todas as despesas. Nesse interregno, Jesus disse que era necessário que eu subisse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos sacerdotes e ser crucificado para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus vai para Jerusalém, essas mulheres vão com ele. Quando Jesus está sendo crucificado, só tem João, o apóstolo, ali presente. Essas mulheres estão presentes. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João fizesse parte do sepultamento de Jesus, mas essas mulheres da Galileia estavam presentes e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora, por favor, acompanhe o raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Bom, a Bíblia não diz. Porém, certamente foi antes de começar o sábado. O sábado começava às 6 horas da sexta-feira. Então eu estou dizendo para vocês que entre a morte e o sepultamento, quantas horas tem? 3 horas. Agora, por favor, preste atenção. Morreu, morreu. Ninguém pode tirar o corpo da cruz sem autorização. Quem dá autorização? O governador. Bom, o sepultamento foi fora dos muros. Tem que ir lá no palácio, Fortaleza da Antônia, para falar com ele. Mas não adianta ir qualquer um, porque nem vai receber. Tem que mandar alguém com trânsito. Então manda José de Arimateia.
Aí chega lá e diz: olha, governador, eu tenho um sepulcro que é novo, nunca foi usado, e eu quero entregar esse sepulcro para sepultar o Jesus Nazareno. Ele morreu. Eu falei: não deu prazo. Demora muito. Não morreu, sim, senhor. Não morreu. Morreu, sim, senhor. Não, mas eu só acredito se morreu se o centurião vier aqui me falar. Não tinha telefone celular, tinha que ir lá falar com o cara, tinha que voltar com o cara para cá. E aí ele chega, vai lá, chama o cara, ele vem. Morreu, sim, senhor. Aí tem que voltar lá e tirar o corpo da cruz, e tem que limpar o corpo, e tem que ir lá numa loja comprar lençóis, e tem que ir numa outra loja comprar perfumes, e aí tem que preparar o corpo, e aí tem que enrolar o corpo nos lençóis, e tem que ir lá no jardim tirar a pedra que está na boca do túmulo, e tem que agora colocar o corpo lá dentro da sepultura, tem que enrolar a pedra de novo. E as mulheres da Galiléia viram onde e como Jesus foi sepultado. A pergunta é: por que sábado, 6 da tarde, que acabava o sábado, essas mulheres correram na praça para comprar o quê? Perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. Por que elas fizeram isso? O texto não responde, mas a lógica é essa: mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e falaram: esse trabalho está mal feito. Quando passar o sábado, nós vamos voltar aqui e fazer direito. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram tanta coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Faça no tempo certo. Há coisas na vida, irmãos, que ou nós fazemos hoje ou nunca mais vamos ter chance de fazer. Faça hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Na nossa cultura tem coisas muito esquisitas. Por exemplo, eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Não conheço. Pastor raiz, que frequenta funeral, passa a noite com a família, ali na beira do caixão, toda pessoa que chega, é uma rasgação de seda em cima do defunto. A pergunta é: será que aquela pessoa em vida escutou algum daqueles elogios? Porque elogiar um defunto, ele não vai ficar emocionado não. Ele não vai levantar do caixão para lhe dar um abraço não. E se levantar, você corre também. Você quer ver outra coisa estranha? Defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral, pastor Wilson, lá em Vitória, e contei 86 coroas de flores. Contrataram um big do caminhão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. Eu fiquei olhando, falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? É que a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores não, manda em vida. Bom, deixa eu brincar um pouquinho para descontrair. Me falaram que os turistas que vêm para Guarapari e os moradores de Guarapari os homens são muito românticos. Não deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa. De jeito não esquece o aniversário de casamento. São buquês lindos de flores que são enviados. Falaram isso. Mas vai que tem um desavisado aqui hoje. Então diz uma coisa, irmã: se você nunca receber um buquê de flores do seu marido, posso lhe garantir que se você for na frente, ir na frente significa morrer primeiro, você vai receber uma coroa, e grande, e ele nem vai pedir desconto à floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores não. Manda enquanto a pessoa aprecia as flores. Faça no tempo certo. Em último lugar, versículo 9: Maria fez com reflexos para a eternidade.
Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Sabe o que me impressiona? É que o que Maria fez numa casa humilde, numa vila humilde, há 2000 anos, é contado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. E a pergunta hoje é esta: o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Nós somos hoje membros de uma família, de uma sociedade humanista, materialista, consumista, hedonista, que fica olhando para o seu umbigo. O que é que você está fazendo que vai impactar as futuras gerações? Eu não sei se você passou pela sua cabeça esse pensamento. Qual vai ser a frase que vai estar lá, naquela plaquinha de mármore branco em cima da sua sepultura? Que frase vai resumir a sua vida? De vez em quando eu penso nisso. Meu Deus, se Jesus não voltar e eu morrer, 50 anos depois, se alguém passar lá na sepultura e tirar a poeira, será que a minha história vai impactar a vida de alguém? Eu peço vênia para contar 2 ilustrações e eu termino. Um negativo, um positivo. O negativo vem da Bíblia, é a história de Ezequias. Ezequias era um homem piedoso, e com 39 anos de idade ele enfrenta 2 problemas gravíssimos: a iminência de um ataque militar da Síria e uma doença mortal. O profeta Isaías foi na casa dele com a ordem divina: põe em ordem a tua casa porque morrerás. Ele orou abundantemente, ele chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. E Deus mandou Isaías de volta ao palácio. Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, e Deus vai dar mais 15 anos de vida para você, e Deus vai livrar Jerusalém do ataque da Síria, e no 3º dia você vai subir à casa de Deus. A notícia do milagre foi tamanho que isso vazou para fora de Israel, reverberou nas outras nações, e um reino que estava se formando, a Babilônia, mandou uma comitiva diplomática com presentes e carta para Ezequias. E diz a Bíblia que quando ele recebeu aquela comitiva, ele abriu a sua casa, ele abriu os seus palácios, ele abriu os seus tesouros, e mostrou a sua riqueza, e mostrou a sua grandeza, e mostrou o seu luxo, e mostrou tudo que ele tinha, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Ele não correspondeu ao milagre, nenhuma palavra. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou o profeta Isaías de volta à casa dele. Diz: agora escuta a palavra de Deus. Essa Babilônia vai voltar, mais tarde ela vai voltar, e vai saquear tudo que tiver reunido e ajuntado até hoje. E tem mais: dos filhos que gerares serão levados prisioneiros e cativos. E tem mais: esses filhos vão ser feitos eunucos, vão ser castrados, para não gerarem mais. Terrivelmente trágico isso. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra que disseste. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando que a Babilônia vai saquear tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou louco, homem? E diz a Bíblia que ele não falou, ele pensou: boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui. Sabe o que ele está dizendo? Desculpe da expressão: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. É triste, é triste. Eu conclamo os pais, eu conclamo os avós, eu conclamo a igreja aqui reunida, a nós orarmos, a nós chorarmos, a nós lutarmos, a nós nos esforçarmos para que as futuras gerações conheçam a Deus, para que os nossos filhos, os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Cuidemos das futuras gerações. Mas eu encerro com um exemplo positivo. O missionário David Livingstone, missionário inglês que foi para a África, gastou os dias da vida dele na África, adoeceu na África, morreu na África. Aí os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e levar para Londres. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele.
arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, com uma placa de bronze na parede, escrita assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres e sepultaram o corpo dele na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, meus irmãos, é que a nossa vida possa ser de testemunho tal, que ao final alguém possa dizer: esse viveu para a glória de Deus, e o nome dele não vai ser apagado da história. Que aprendamos com Maria, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Eu queria pedir à igreja para, a uma só voz, nós lermos esse texto. Vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Todos vocês têm plena consciência de que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É considerado um manifesto cristão. Outros chamam de o Evangelho segundo Paulo. Paulo escreveu esta robusta epístola quando ele estava a caminho de Jerusalém, depois de ter passado 3 anos em Éfeso. E ele estava indo levar uma oferta aos pobres da Judeia, e descreve nesta carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15, que o projeto de vida dele era, ao entregar a oferta em Jerusalém, viajaria para Roma, passaria um tempo com a igreja de Roma e seria enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Nesta carta, Paulo, que nunca tivera outrora em Roma, expõe de uma maneira singular o Evangelho. E ele tem como base da sua mensagem a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Nos capítulos de 1 até 1:23, ele mostra que o homem é pecador. Todos são pecadores, desde os pagãos mais depravados, aos judeus mais ortodoxos, ou aos moralistas mais rigorosos. Ninguém escapa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em virtude deste fato, é que ele então apresenta a verdade de que a salvação não é por mérito, não é por obra, não é comprada, mas a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E que o homem é justificado em virtude da obra de Cristo e recebida esta verdade gloriosa pela fé. E ele não só apresenta essa doutrina, como exemplifica essa doutrina, mostrando que os 2 personagens mais importantes da história de Israel, Abraão e Davi, foram justificados pela fé.
Ele retrata os frutos desta justificação no capítulo 5, mostrando que nós temos paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Ele retrata também a nova vida que temos em Cristo no capítulo 6, o conflito espiritual que ainda existe no nosso coração, que é um campo de guerra, é uma batalha civil ambulante, no capítulo 7, e alcança as alturas excelsas do seu pensamento teológico, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8. É claro que ele avança depois no 9, 10, 11, onde ele trata de Israel, o 9, a eleição de Israel, o 10, a corrupção de Israel, o 11, a restauração de Israel, e fecha a sua carta dos capítulos 12 a 16, fazendo uma aplicação desta verdade doutrinária. No 12, ele trata do nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos irmãos, e até com os nossos inimigos. No 13, ele trata do nosso relacionamento com as autoridades constituídas. E no 14, 15 e 16, ele trata do nosso relacionamento com irmãos nossos, que têm diferenças entre nós e eles, com coisas secundárias, não de coisas essenciais. Aqui no capítulo 8, irmãos, Paulo chega então ao que nós chamamos de pináculo da revelação bíblica, do ponto culminante da fé cristã. E ele vai mostrar de que agora já não tem mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai mostrar que nós agora somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele vai mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, como nosso intercessor existencial. Ele ora por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Ele vai mostrar que o Espírito Santo também nos assiste em nossa fraqueza. E aqui, a partir do verso 28, ele vai apresentar-nos a beleza singular do grande plano, projeto de Deus na nossa vida. Então, destaco algumas verdades a partir desse momento. Em primeiro lugar, Paulo retrata aqui uma convicção inabalável, quando ele diz no verso 28 assim: sabemos. E apenas esta palavra tem um universo de compreensão espiritual, porque o termo que ele usa é um termo técnico, não é um sabemos teórico, não é um sabemos de ouvir falar, não é um sabemos que apenas povoa a sua cabeça, sua racionalidade, mas é um sabemos resultado de uma experiência empírica, de um fato concreto. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E é importante entender, porque quando eu digo nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, pode parecer que então nós somos ufanistas, pode parecer que nós somos triunfalistas, pode parecer que nós estamos negando a existência do mal, e acabamos de neste culto ver o nosso pastor solicitar oração para irmãos nossos que estão enfermos, lidando com câncer, com enfermidade grave, com angústia na família, com enfermidade na família. Quando ele diz nós sabemos, ele não está dizendo que tudo que vai acontecer na nossa vida são coisas favoráveis, são coisas em si mesmo boas. Por exemplo, ele tinha plano de ir para Roma, era projeto dele ir para Roma, mas ele não foi para Roma como ele esperava ir. Ele chega em Roma preso, ele chega em Roma algemado, ele chega em Roma não para ir para a igreja, mas para ir para a cadeia. A providência é carrancuda. Mas ele vai entender uma coisa, que quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, elas estão rigorosamente debaixo do controle de Deus. Porque ele vai afirmar isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam, para que eles não ficassem tristes, que pena, coitadinho do Paulo, planejou tanto, quis tanto ir a Roma, agora está preso, coitado do homem. Ele diz: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho.
Ou seja, as coisas podem fugir do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. As coisas podem frustrar os nossos planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele afirma categoricamente: nós sabemos. Ele está no final da vida e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Foi o que José disse para os seus irmãos lá no Egito, quando eles estavam com medo dele: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. Talvez no momento que você está vivendo o drama, a dor que pulsa e lateja no seu peito, você diz: meu Deus, cadê o Senhor? Onde estás tu, Senhor, que não me socorres, que não me ajudas? E Deus está dizendo assim: meu filho, calma, eu estou trabalhando, os homens estão intentando mal contra você, mas eu vou reverter isso em bênção na sua vida. Nós sabemos. Foi o que Jó confessou no final da vida. Quando você lê a história de Jó, e a melhor maneira, eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu gostaria de repetir isso: tire um sábado, tire um feriado, dá uma lida no livro de Jó, numa sentada só, porque esse fato de você ler um versículo hoje, um outro daqui a um mês, daqui mais outro mês, você não pega o fio da meada, você não pega a história toda, você não pega o sentido do texto. E quando você está lendo e vendo os dramas de Jó, você fica: meu Deus, é muita luta, é muita prova, é muita dor, é muita angústia, é muito sofrimento, é muita injustiça que ele sofre, além das perdas, dos bens, além da enfermidade, além do luto pelos filhos, além da disposição da sua mulher de dizer: amaldiçoa esse Deus e morre, além das críticas mais severas dos seus amigos. Ele vai concluir no final assim: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você e eu nesta noite podemos dizer como Paulo: nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Tem luta, tem vale, tem dor, tem lágrima, tem choro, mas nós sabemos, bendito seja Deus. Há uma segunda verdade que eu gostaria de destacar, eu chamo de um otimismo ultra circunstancial, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Eu acho isso fantástico, porque notem que ele não está dizendo que todas as coisas são boas, porque não é verdade que se você é crente, só coisa boa vai acontecer com você. Crente sofre atentado, bala perdida e bala não perdida, porque tem bala que não é perdida. O cara queria acertar. Ontem nós vimos uma história dessa. Um movimento na cabeça do ex-presidente, na hora do tiro, livrou da morte. Crente enfrenta assalto. Crente perde emprego. Agora, o que Paulo está dizendo é que, embora a circunstância seja carrancuda, Deus vai usar essa situação, reverter essa situação, trabalhar essa situação, para que ao fim, essa circunstância, hoje tão dolorosa, contribua para o seu bem. Agora você está gemendo, agora você está chorando, agora você está até esperneando, mas no final você vai entender: Deus sempre esteve trabalhando para o meu bem. Isso é fé, é compreensão. Então, me permita 2 exemplos. Havia um menino que tinha feito um barquinho de papel e estava brincando à beira de um lago, soltando papel, mas ele tinha o controle do barquinho dele. De repente, uma onda leva o barquinho para longe dele e ele começa a chorar. Aí vem uma pessoa e diz: eu vou te ajudar. E pegou algumas pedras e começou a jogar as pedras na direção do barquinho, próximo do barquinho.
E o menino protestou: não faça isso, não faça isso. Não, calma. Eu estou te ajudando. A pedra vai cair perto do seu barco, vai formar uma onda em sentido contrário, e essa onda vai empurrar o seu barquinho para perto de você. Tem pedras que caem na nossa vida, não para nos atingir e nos ferir, mas para trazer de volta o nosso barquinho para perto de nós. A reverenda Amantina Adorno Vassão, que foi pastor da Catedral do Rio por tantos anos, conta num dos seus livros que um dia ele foi convidado, pastor Ival, para pregar num culto de gratidão, de ações de graças. Era um jovem, em São José dos Campos. E ele perguntou assim para o jovem: mas por que você está me convidando para pregar? Qual é a sua gratidão? O que você quer agradecer a Deus? E o moço respondeu: eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Falou: não, você deve estar confundindo. Você está querendo agradecer a Deus pela sua cura. Falou: não, eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Falou: mas como assim? E o rapaz explicou: eu estava muito longe de Deus. Meu coração estava completamente embrutecido, endurecido, eu era rebelde contra Deus, eu era um problema para minha família, eu era um transtorno para minha casa. Aí chegou a enfermidade, e foi a enfermidade o instrumento que Deus usou para quebrar a dureza do meu coração, para abrir os meus olhos espirituais, para que eu me voltasse para Deus e encontrasse no Senhor Jesus Cristo salvação para a minha vida. Eu não quero hoje agradecer a cura, não. Hoje eu quero agradecer a minha enfermidade, porque foi ela o instrumento de Deus para que eu voltasse para o Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É claro, irmãos, que Paulo não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas. Nós não cremos em horóscopo. Se eu olho para o céu, bom, os astros hoje são favoráveis, não, amanhã estão contrários. Não, nada disso não. Não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, não. O que ele está dizendo é que Deus está tecendo a sua vida, entretecendo os acontecimentos, para que tudo isso concorra para o seu bem. Mas uma terceira verdade que eu gostaria de trazer aqui é o que eu chamaria de uma bem-aventurança imediata. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal, não. Cooperam para o bem. Para o bem. E que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Qual o plano de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas estão sempre perguntando: para que eu nasci? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a finalidade da minha vida? Por que eu estou existindo? Que bem é esse? Será que é você ficar rico? Será que é você se tornar uma pessoa conhecida? Será que é você ter uma saúde robusta? Será que é você ser uma pessoa famosa? Que bem é esse? Do que Paulo está tratando? E eu gostaria de dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida é que você seja uma pessoa lapidada, burilada, cinzelada, moldada, forjada, no cadinho de Deus, para você ser parecido com Jesus. Dizem os entendidos na área dos metais nobres, os ourives, que um ourives sabe quando tirar o ouro do cadinho, quando as impurezas vão se derretendo e o ouro vai ficando depurado, é quando ele olha e vê o seu rosto refletido no metal. Aí está pronto. Deus está olhando para você e para mim. E o Pai quer ver a beleza de Jesus, o reflexo de Jesus na nossa vida. Esse é o bem. Ele está trabalhando para isso. E eu gostaria de pensar com você em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando Deus permite uma providência difícil na vida, na hora você não entende, e aí Deus vai usar aquela circunstância para produzir algo grande para a glória do seu nome. Vou dar um exemplo. Acho que todos vocês conhecem a história de John Bunyan. John Bunyan era um irmão do século 17, pregador do evangelho de praça pública, lá no interior da Inglaterra.
E ele foi proibido de pregar em praça pública. E ele disse, mas eu vou pregar em praça pública. E ele foi preso por pregar em praça pública. E disseram para ele, se você prometer para nós que você não vai pregar mais, você vai ficar solto, você vai voltar para sua casa. E se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele ficou 14 anos preso. E foi nessa prisão, nas agruras desse cárcere, que ele vai escrever, possivelmente, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que tem sido uma fonte de consolo para tanta gente, que tem sido instrumento para a salvação de tantas pessoas. Entenda isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas veja você em quarto lugar, um privilégio inaudito para o bem daqueles que amam a Deus. Veja você uma coisa, não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, é o próprio Deus que começa a tecer os acontecimentos da sua vida, como que Deus fazendo uma espécie de tapeçaria divina e mostrar a beleza do projeto dele. Me permita ilustrar de duas maneiras. Um menino foi encontrado na rua, correndo, um pacote assim no braço, como aquelas sacolas de supermercado de papel, como que enterrando a sacola no peito, feliz da vida. E alguém olha para ele, surpreso, e diz, menino, o que você está levando essa sacola? Para estar tão feliz assim? O menino respondeu, é uma coisa muito boa. Uai, mas o que é então, afinal? O menino respondeu, eu não sei não. Uai, mas se você não sabe, como é que você sabe que é uma coisa muito boa? E o menino respondeu com um sorriso 9,15. Você conhece o sorriso 9,15? É porque foi meu pai que me deu. Foi meu pai que me deu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu li há poucos dias, Arival, num escritório pastoral, a seguinte frase: vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Dizem os estudiosos que Miguel Ângelo, das muitas obras que começou cinzelando no mármore com seu formão, ele só terminou 14 obras. Muitas outras ficaram incompletas, na pedra quase bruta. Deus não é como Miguel Ângelo. Deus não começa um projeto para largar para lá. Deus não desiste de um projeto. O que Deus começa, Deus termina. E não termina meia boca, termina perfeito. Você é obra-prima de Deus. Deus não desiste de você. Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho. É claro que se eu fosse uma pedra bruta, como o mármore, blocos de mármore de Miguel Ângelo, a cada martelada e a cada formão que entrasse, arrancasse uma lasca, dizia, ai, está doendo. Mas eu fico imaginando que depois que ele terminou, Davi, Moisés, Pietá, ele chegou a bater com um formão na perna de Davi. Pala.
era tão perfeito, era tão belo. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. A beleza de Jesus. Hoje talvez você não está entendendo. Como aquela menina que estava muito magoada com Deus, porque a sua mamãe havia falecido, e o pastor foi visitá-la, e ela disse: pastor, eu estou muito magoada com Deus, Deus foi muito injusto comigo, tem tanta gente ruim aí, Deus foi tirar logo a minha mãe. Aí o pastor, sem poder falar nada, pensando, refletindo, e a mulher fazendo um bordado à mão, e o pastor conversando com ela um pouquinho, daqui a pouco, alguma palavra ou outra. Lá pelas tantas, Deus deu um insight para o pastor. Ele pegou o bordado da mão dela, virou pelo avesso, disse: não entendo você, uma moça tão inteligente, tão prendada, fazendo uma coisa tão horrível, tão feia. As linhas são soltas pelo avesso, não tem harmonia, não tem plano, não tem projeto, não tem beleza. E a moça protestou: mas o senhor está vendo também o bordado pelo avesso? E o pastor disse: filho, você está olhando para a vida pelo avesso. Deus não erra, Deus não falha, o projeto de Deus é perfeito. Agora você não está entendendo, mas você pode afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse projeto não é temporal. Versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, se você algum dia tiver alguma dúvida: para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Deus me salvou? Essa dúvida você pode tirar agora. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser essa pessoa, aquela outra pessoa, uma famosa, rica, culta, inteligente, etc, etc. Isso pode vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele não quer apenas levar você para a glória, Ele quer transformar você também à imagem do Rei da Glória. Mas agora, eu queria levar você para o verso 30, que nós chamamos na dogmática cristã de os elos da salvação, dentro desse plano perfeito de Deus. E Paulo diz assim: e aos que Deus predestinou. Esse assunto é um assunto sensível no meio cristão evangélico, é porque algumas pessoas têm dificuldade de aceitar essa doutrina bíblica, porque é uma revelação de Deus, não é uma lucubração humana. E eu queria muito que você pudesse hoje compreender essa verdade à luz da Escritura, fazendo uma pergunta muito simples: quem é que escolhe quem? Foi você que escolheu a Deus ou foi Deus quem escolheu você? E a verdade incontestável é que foi Deus quem nos escolheu. Segunda pergunta: quando é que Deus nos escolheu? A Bíblia diz: antes da fundação do mundo. E foi isso que levou os teólogos de Westminster a entender essa verdade. E os irmãos lá do sínodo de Dort, na Alemanha, em 1618, 1609, a entender que esta eleição é incondicional. Porque eu não fiz nada, eu nem existia ainda, eu não tinha nascido ainda, não tinha sido concebido ainda, e Deus já havia me escolhido. Mas Ele me escolheu não por causa dos meus méritos, dos seus méritos. Ele nos escolheu em Cristo. Com que propósito? Para sermos santos, irrepreensíveis. Deus me escolheu porque previu que eu ia crer? Não. Eu criei porque Ele me escolheu. Ele me escolheu porque viu que eu ia fazer boas obras? Não, Ele me escolheu para as boas obras. Ele me escolheu porque viu em mim santidade? Não, Ele me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível. Tudo, meus irmãos, procede de Deus. Tudo procede de Deus. De A a Z, a nossa salvação é obra de Deus. Paulo diz outra verdade gloriosa. Ele diz: aos que Deus chamou, a esses Deus, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Preste atenção nisso. Os nossos meninos
Daqui a 2 horas, viajarão 40 horas para o interior da Bahia. Eles vão pregar o evangelho ali. Eu não tenho dúvidas de que eles vão trazer suas mãos cheias de feixes. Eu não tenho dúvidas de que eles vão ter experiências maravilhosas de levar o evangelho e ver pessoas sendo convertidas. Porque esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ela é uma dinamite de Deus. Agora, Deus tem 2 tipos de chamar. Tem um chamado externo e tem um chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos, tem um chamado dirigido ao coração. Se nós pudéssemos hoje, nesta noite, ouvir testemunhos de conversão, quantas coisas lindas nós ouviríamos. Eu fui criado no evangelho, desde o berço. Meu pai era um presbítero da igreja, pregador leigo. A minha casa era a casa que hospedava os pastores, igual a casa do Orival. Chegava gente toda hora. Ele contou aqui agora há pouco no culto das 5. Até os 17 anos, eu frequentava a igreja. Eu não perdia o culto, não perdia a escola dominical. Mas eu ainda não era convertido. Mas como é que eu fui convertido? Por uma obra sobrenatural de Deus. Tinha acabado de sair da igreja. Tinha ouvido a mensagem. E fui dançar. Era a época do rock and roll. Liguei uma vitrola e estou dançando sozinho. Olha lá. Igual um maluco. E aquela voz do evangelho que eu ouvi lá na igreja buzinou no meu ouvido. Está tudo errado. Você não tem paz nisso aí. Sua vida não satisfaz com isso aí. Eu parei a música na hora. Me dobrei e disse: Senhor, eu sou teu. A fome pela palavra, amor por Jesus, vontade de pregar o evangelho. Jesus mudou minha vida ali. Não tinha um pregador, não tinha ninguém me exortando. Aquela palavra que eu ouvi lá dentro da igreja foi aquela voz do evangelho que entrou no meu coração. Deus chama de diversas formas. Chama você escutando uma música mundana, chama você num estádio de futebol, chama você na rua, chama você num leito de hospital, chama você num banco de universidade. Ele chama, e a voz dele é poderosa. A voz dele é poderosa. Todos nós que viemos aqui, meus irmãos, que um dia nós ouvimos esse chamado. Bendito seja Deus. Paulo diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Significa o seguinte, que seu nome hoje está lá no tribunal de Deus, nos anais dos processos celestiais. E eu tinha lá uma palavra sobre a minha vida, culpado. E de repente, um outro alguém, santo, justo, puro, assumiu o meu lugar, tomou sobre si o meu pecado, carregou com o meu pecado sobre o seu corpo no madeiro. O próprio Pai lançou os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas iniquidades sobre ele, o seu Filho. E Deus aplicou no seu Filho, que era o meu substituto, toda a justiça dele. E ali na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu devia sofrer, morreu a morte que eu devia morrer, bebeu o amargo cálice da ira de Deus que eu devia beber, pagou a minha dívida, quitou a minha dívida, morreu pelos meus pecados. E então, a Bíblia diz que quando eu creio em Jesus, Deus coloca lá na minha ficha: agora você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, agora não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida, agora você está justificado. Significa que você hoje tem um depósito infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo está à sua disposição, a seu favor. Isso é tão maravilhoso, porque no dia que o crente entende isso, acabam muitos dramas. O chicote da culpa é quebrado. Para entender que justificação é mais do que perdão.
É mais do que perdão. Teologicamente falando, perdão é um conceito negativo. Ou seja, pensa numa dívida, que pecado é dívida. Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho um débito que eu não posso quitar. Alguém vem e paga esse débito por mim, eu não tenho mais a dívida. Não tenho mais a dívida. Mas eu estava quebrado, continuo quebrado. Só não tem dívida mais. Mas não apenas Deus quitou a sua dívida, mas foi lá na sua conta e fez um depósito de um valor infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Não só você não tem nenhuma condenação mais, você tem também um saldo positivo na sua conta, inesgotável, a justiça de Cristo na sua conta. Você está justificado. Isso é um ato legal, isso é um ato jurídico, isso é um ato forense, não aconteceu dentro do seu coração, está lá no tribunal de Deus. É por isso que a Escritura pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso? Não tem instâncias superiores a apelar, ou seja, o diabo não pode apelar a uma instância superior, o homem não pode apelar a uma instância superior, Deus é a instância superior, Ele é o supremo juiz, e foi Ele quem disse para você: você não tem mais culpa, você não tem mais dívida, você não tem mais pecado aqui, você tem aqui um saldo infinito na sua conta, toda a justiça do meu filho está à sua disposição, você está justificado. E eu termino. Quando Paulo diz assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é algo aparentemente paradoxal. Porque a glorificação vira um verbo. E um verbo no pretérito perfeito. Quando você e eu sabemos que a glorificação dar-se-á apenas na segunda vinda de Jesus, que é um fato futuro. Como é que Paulo coloca um fato futuro como um fato consumado? Você poderia argumentar: será que Paulo errou teologicamente ou será que Paulo errou gramaticalmente? Nem uma coisa nem outra. É que como os planos de Deus são eternos, unos, perfeitos, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que creu, já está no céu, já está na glória, já está glorificado. Não há a mínima possibilidade de você que creu no Senhor Jesus, foi nascido de novo, selado com o Espírito Santo, tem o nome no livro da vida, está guardado nos braços de Jesus, ser arrancado de lá. A salvação não se perde. Uma vez salvo para sempre. Aí vem alguns: não, mas isso é um risco, falar isso, a pessoa vai, é verdade, então, perde não, então vou viver minha vidinha, vou curtir a vida, vou aproveitar o que o mundo tem, já que não perde, deixa eu viver o que eu quiser viver, está tudo bem. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Se uma pessoa pensa assim: vou viver minha vida então no pecado, já que eu estou salvo mesmo, é porque ela nunca foi convertida. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. O salvo não faz provisão para o pecado, o salvo quer viver uma vida de santidade. Então, eu queria que você agora ficasse em pé e nós lêssemos com voz eloquente